Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho com vocês? Quero aqui deixar o meu forte abraço aos meus amigos, ateus, agnósticos, livre pensadores, pessoas que estão se libertando ou já se libertaram desse casulo religioso, né? Dessa prisão mental. Galera, é o seguinte, né? Hoje eu vou estar trazendo aqui uma mudança que teve na Bíblia, né? Como eles falam que é edificada a palavra de Deus, certo? Que se fosse a palavra de Deus realmente, fosse a palavra de um Deus, que um humano não, desrespeitasse ela, ela não teria que ser mudada. Se foi feita uma escritura, é para ser uma escritura. Um nome é para ser um nome. Nada mudar é aquilo que eu mandei escrever. Não tem isso daí, que ai daquele que tirar uma só palavra daquilo que eu mandei escrever? Pois é. Pois eu vou mostrar aqui que esse versículo de Apocalipse, que ele coloca lá no final, que quem, né, mudar uma só palavra ou tirar daquilo pagará com a parte da alma, uma baboseira assim, né? Um negócio assim que está escrito. Então eu vou mostrar para vocês aqui, nas suas Bíblias novas, como eu tenho algumas aí, eu não encontrei isso daqui. Eu só fui encontrar encontrar essa palavra, né? Essa mudança numa Bíblia de 800 e pouco, que é uma Bíblia antiga. E ela foi tirada, né? Que é a palavra unicórnio. E até teve um ateu que veio querer tirar um comentário comigo, né? Tirar um desentendimento comigo, que aquele tempo unicórnio era chamado de unicórnio por causa de um chifre. De ter um chifre só. Só que o que acontece? O unicórnio, né? Ele é um animal mitológico. Ele é um animal que tem aquele chifre comprido na testa, que a figura dele que nós vemos é tratada com, às vezes, um cavalo branco, né? Colorido, e até outras formas, mas ele não passa de um animal mitológico. Hoje ele não existe e, nunca existiu. Aí eu falei pra ele assim, mas então você tá dizendo que ele existiu, que ele tem um chifre. Então o rinoceronte é o quê? Não, mas o rinoceronte tem um chifre só. Eu falei, não, ele tem dois, ele tem um pequenino, né? E tem o grande, que é aquele chifre dele que ele ataca. Então ele é para considerar o quê? Unicórnio, um chifre só. Por que não tem ele na Bíblia? E sim o unicórnio. Que é o quê? Um animal mitológico. Mas se fosse esse animal mitológico, não era para ter tirado ele, certo? Era para permanecer até nas outras traduções e nas Bíblias recentes que vêm sendo atualizadas. Aqui, ó, vou mostrar aqui, pessoal. Ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Ó. Ó, escrito bem aqui, eu grifei, ó. Tá escrito unicórnio. Tá vendo? Unicórnio. E aqui você só vai encontrar essa passagem aqui em Isaías, no capítulo 34, no versículo 4. Olha o que está escrito. Desfalecerá toda a milícia dos céus. E os céus, olha o tamanho da Bíblia, pessoal. Tá vendo? Essa aqui é antiga, por isso que eu acabei encontrando ela. E tem várias passagens que se tem o nome unicórnio, só que foi tirado e substituído por touro selvagem, por boi, alguma coisa. Certo? Para ver que é a verdadeira palavra dele, né? Tá. Desfalecerá toda a milícia dos céus, e os céus se rolarão como um livro, e toda a sua milícia cairá como cai a folha da vinha e da figueira, porque a minha espada se abrigou nos céus, eis que ela vai agora descarregar sobre a Idumeia, sobre um povo que eu destinei ao extermínio, para fazer a justiça. A espada do Senhor está cheia de sangue, está toda coberta de gordura, de sangue dos cordeiros e dos bodes, de sangue dos carneiros gordos, porque há vítimas do Senhor em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Com eles cairão os unicórnios e os touros com os poderosos. A terra se embriagará com o seu sangue e o chão com a sua gordura. Mais uma vez, né, mostrando uma parte violenta, e sendo que o unicórnio está escrito, né, foi colocado nesse exemplar dessa Bíblia de 1800 e pouco, e nas outras já foi tirado, não tem. Então agora vai ficar uma pergunta que não se cala, né?
Se é a verdadeira palavra de Deus, por que o homem teve que mexer? Sendo que é escrito em Apocalipse é daquele que mudar uma só palavra daquilo que eu mandei escrever, né? Ou tirar. Não é isso? Não é essa o recado que ele deixou bem claro para as pessoas verem? Ou pensarem em fazer isso? Mas aí você vê que é uma pura mentira, que é o próprio homem que escreveu isso daqui. O próprio homem acabou desenvolvendo a Bíblia, contando sobre crenças, fábulas, histórias, né? E contradições e por aí vai. Porque é cheio de erros, muita coisa, e isso não se encontra como um livro sagrado, né? Que se fosse sagrado para mim não teria que tirar nada. O que foi escrito antes, na Idade do Bronze, antes que eles escreviam, né? Os escritores hebreus, era o quê? Para permanecer. Mas só que como foi o quê? Traduzida, né? Já do grego, depois para o latim, todas essas coisas aí, chegou na mão de pessoas, né? Que nós sabemos aí que acabou mexendo na Bíblia. Vocês verem que as palavras não se encontram mais aqui. Até tem no livro de Jó, vocês vão encontrar lá, sobre o Leviatã. O Leviatã nada mais e nada menos é que a própria Hidra na mitologia grega, que é um dragão do mar. Mais ou menos parecido, só que lá eles colocam que a sua carapaça era coberta tipo com escudos, né? Reforçados de ouro, sei lá. Essas baboseiras aí que eles vêm falando. E aí no livro de Jó, né? Você encontra lá falando sobre o Leviatã. Então vocês vê que são cheias do quê? De histórias e de fábulas. Mas o importante mesmo, que se fosse a palavra desse tal Deus, né, conhecido como o Deus de Israel aí, o Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra, não era para ter mexido no que ele tinha mandado escrever, sendo que se foi ele mesmo. Então, vocês percebem aí que é mais uma mentira criada pelo próprio ser humano. Por quê? Seres humanos criam deuses e não deuses criam seres humanos. Se ser humano não cria deuses, deuses não existem. Mas, devido às suas necessidades, né, tipo aprendizagens, evoluções com o tempo, tudo isso do tempo para cá, do tempo antigo, era a necessidade e a criação de deuses. Hoje nós não criamos mais deuses por quê? Porque já existe uma religião que predomina, né? Que esse Deus é o verdadeiro de tudo. Acabaram pegando o Deus de Israel, colocando ele como um Deus, gerou o seu próprio semideus, que é Jesus, que depois, após ele, né? Ele morre, ele ressuscita e ele se torna Deus. Então é uma confusão do caramba, né? Que aí se une a Santíssima Trindade, como falam, né? Mas é outra balela, outra mentira que está colocado nesse livro aqui. Que na vida real, na prática, nada acontece e nada ninguém vê. A não ser mentiras e sempre falácias desses povos esquizofrênicos, chamados o quê? Os principais, os evangélicos, né? Os evangélicos, como falamos, sempre eles querem ter razão para tudo, argumentam, rumam uma forma de argumento para tudo, né? Nem argumento, não é argumento, né? Que eles vivem com aquela sendo as falácias, né? Que eles mesmos colocam em tudo. Para tudo tem uma desculpa. Ah, mas por que não é assim? Ah, porque não é aqui? Então fala aí por que o unicórnio foi tirado da Bíblia. Aí você pergunta para uma pessoa, ela no fim acaba querendo falar para você que era usado como um chifre. Mas só que nela já tem touro, né? Já tem boi e já foi até substituída por outro nome. Então você vê aí que se fosse a palavra verdadeira, vou tornar a repetir aqui, por que o unicórnio foi tirado da Bíblia? Ah, mas é um nome que não usava mais. Não, não importa. Se foi ele que escreveu, ele mandou deixar a escritura dele, ele edificou a palavra, era para permanecer lá. Não permanece porque o próprio ser humano tirou. E tirou
Por quê? Porque ia ver que um animal mitológico, estando numa escritura sagrada, com a atualização do tempo, né, pessoas iam ficar mais espertas, eles tinham que tirar. Deu para entender? É só ler, pessoal. É só ler. Leia o ensaio dessa mentira. Unicórnio na Bíblia, né? É que tem, eu já ouvi falar que tem sereias, né? Sereias eu não consegui encontrar, mas que possivelmente tem também até outros, né? Mas o Leviatã, a grande Hidra, que é copiada da mitologia grega, que habitava os mares, né? De Poseidon, ela se encontra aqui em outra forma de um ser mitológico. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Mostrei que na Bíblia, nas Bíblias mais antigas, é possível encontrar unicórnio sim, e eles acabaram tirando. Então, galera, se inscreva nos canais aí, né? Nos nossos canais de amigos ateístas, e vamos dar uma força para eles aí. Vamos começar a fazerem pessoas verem vídeos, né? E quem sabe eles se conscientizam e começam pelo menos a questionar, a pensar e se libertar. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou?